Uma voz infundida de alma, mesmo quando sussurra, soará como uma tempestade de raios para os que têm medo da verdade. Para estes, não importa quão suave, sua voz sempre parecerá excessiva. Tentar se convencer de que a sua voz não é excessiva dificilmente te levará a libertar sua verdadeira expressão. Isso é assim porque lá no fundo você sabe que sua voz, quando infundida de verdade, pode virar uma bola de demolição. O propósito central da sua alma não é acolher as sombras de outras pessoas, e sim jogar luz sobre o que ficou reprimido e despertar o que foi silenciado. Quando faz as pazes com isto, você se reconcilia com sua expressão mais verdadeira. Seu trabalho é construir capacidade interna para permitir que as pessoas percebam sua expressão como excessiva, sem deixar isto te afastar do teu centro. Xavier Dagba. O endereço dele é @xavier.dagba. E eu achei essa convocação, não vou nem falar esse texto só, né, que tá além, perfeito para várias cartas do tarô, na verdade. Tem algumas cartas que eu consegui conectar a essa mensagem, como por exemplo a carta do julgamento, como por exemplo a ação do naipe de paus, em especial na nossa vida, muito embora ele fale de voz, mas para mim esse texto ele está trazendo, como o autor também menciona, a nossa expressividade para o primeiro plano, não necessariamente a nossa vocalidade, embora, claro, isso vá fazer muito parte, né? Então, para mim, naipe de paus dançou muito bem com essa mensagem, carta do julgamento. Eu acho que aspectos da carta da lua, carta do sol, enfim, mas essa mensagem, a primeira vez que eu a li, ela me acertou como uma pancada, daquelas pancadas que te acordam do lugar no qual você não deveria estar e te reposicionam, ainda que não tão gentilmente, mas com muita verdade, e a gente sempre reconhece a verdade quando a gente é deparado com ela, ainda que a gente não goste, que reconhecer não significa bater palma, achar gostoso, achar agradável, achar bonito, né? E esse texto, ele me acertou, e aí foi inevitável relacioná-lo em especial com a carta da Torre, que a gente tende a olhar por outros ângulos, e trazer esse texto que para mim sintetizou muito bem um aspecto importantíssimo, provavelmente o principal, da carta da Torre, que é esse lugar onde a gente vivencia algo, e às vezes através de alguém, ou às vezes a gente carrega essa medicina da Torre, né? Eu particularmente me identifico bastante com ela. Ou a gente causa em outra pessoa uma situação de disrupção, né? A nossa energia, ela é disruptiva para outros, ou a gente experimenta algo disruptivo através de algo, através de alguém. E aí esse texto, ele vem ilustrar, se a gente pegar ele como uma imagem e não na literalidade de palavra a palavra, né? Porque como eu disse, eu não vejo ele tanto como sendo sobre voz,
e mais como sendo sobre a nossa expressividade no geral, a nossa energia muitas vezes, né? Que pode ser até precedida de voz ou não, enfim. Esse texto, para mim, ele traz muito fortemente o que é a medicina da torre. Esse incômodo profundo que nos move para uma desconstrução ou para uma destruição, que nos arremessa muitas vezes, sem cuidado nenhum, de um caminho aonde não havia mais verdade. Essa é a grande e central medicina da torre, a meu ver. E justamente por isso, uma energia que a gente tende a evitar ao máximo na nossa vida. A gente prefere ficar no conforto da falta de autenticidade, da falta de alma em algo, da falta de vida em algo, da falta de conexão real em algo, do que ter que se sentir confrontado. Isso aqui é uma energia de confronto, não é uma energia suave e, em geral, não é voluntária também. Do que ter, então, que se sentir confrontado por movimentos que nos façam urgentemente revisitar o que é para nós, afinal de contas, que é verdade, e por que as situações e pessoas que são portadoras dessa energia, em geral, afetam a todos nós, sem exceção, de uma forma muito pouco receptiva, de uma forma muito pouco acolhedora, e tendem a causar em todos, sem exceção, respostas às vezes até violentas. Com motivo, sem motivo. Fato é que a nossa natureza humana, em geral, ela detesta ser confrontada com a verdade. E essa é a grande medicina da torre. E é olhando por esse ângulo que a gente vai conseguir fazer um excelente uso dela, sempre que ela se fizer necessária na nossa vida, e abreviar momentos, períodos, relações na nossa vida, circunstâncias, escolhas, onde a gente fica, às vezes, tanto tempo existindo ou naquilo que é ilusório, ou naquelas estruturas do nosso ser que já não se sustentam mais sobre nada real, ou naquilo que simplesmente não tem alma, naquilo que simplesmente não tem vida. E a gente consegue manter e sustentar esses caminhos, essas relações, esses comportamentos, essas reações, essas escolhas, em muitos casos, eternamente. E se a gente se render à medicina da torre, ela pode operar literalmente milagres no nosso ser e na nossa existência.